Um HDL Podcast e eu tenho a grande alegria de ter você aqui com a gente e hoje para conversar com uma pessoa muito especial, um amigo do coração, um filho para o meu coração, um homem de Deus, um dos valores que Deus tem levantado nessa geração, um jovem pastor que tem levado a mensagem do Evangelho para os quatro cantos desta nação, para todos os estados do Brasil, um jovem líder, um amigo pessoal. E eu quero apresentar a você com muito prazer, com muita alegria, o pastor Rafael Abdala. Que coisa boa, Abdala, ter você aqui com a gente. Olá, pastor Hernandes, todos que estão aí acompanhando o canal HDL Podcast, que grande honra, que grande satisfação estar aqui com o senhor, motivo de grande alegria para o meu coração. Muito obrigado, pastor. Bom, para aqueles que todo mundo conhece, mas o Rafael Abdala é casado com a Ana Paula, é pai do José, ele é advogado, ele é pastor da Primeira Igreja Batista de Guarapari, é o presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Estado do Espírito Santo, já foi vice-presidente no campo nacional da Igreja Batista, e é um pregador que Deus tem levantado na nossa geração. É uma honra para nós, pastor, ter você com a gente nesse bate-papo aqui. A honra é toda minha, pastor, um privilégio enorme, incalculável. Quero reafirmar todo o meu respeito e carinho pelo senhor, Mantinha, por toda a família, pelo ministério que o senhor representa, e para mim é razão de alegria poder aprender com o senhor, caminhar com o senhor. E quero registrar aqui publicamente a minha gratidão por todo o investimento que o senhor tem feito na minha vida, na minha família e no ministério que o senhor me confiou aqui em Guarapari. É um privilégio estar perto de você, é um privilégio acompanhar o seu ministério e ver o que Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida. Pastor Abdala, eu gostaria que nós pudéssemos hoje bater um papo no sentido de ajudar colegas, pastores, que estão no ministério, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil. Alguns deles talvez passam momentos difíceis, de lutas, talvez até de escassez de recursos, às vezes problemas na família, problemas com a liderança, e isso é uma realidade, né? E nunca foi diferente. A priori, a princípio, que palavra você poderia trazer para nós, embora alguém possa dizer, mas o Abdala é tão jovem, está com 30 anos, mas eu reputo você um homem já experiente, que tem um ministério provado e aprovado. Que palavra você tem para um pastor que está no campo, talvez, sem ver o crescimento, sem ver tantos frutos, passando por dificuldades financeiras ou até familiares? Que palavra você tem para esse colega que está vivendo uma situação como esta? Perfeito. Pastor, eu precisei aprender algumas coisas bem cedo. Quando Deus confiou que eu assumisse a igreja em Guarapari, eu tinha 23 anos. A igreja de Guarapari foi e é o meu primeiro ministério. Eu tinha, então, no ano de 2018, 23 anos. E iniciei com toda a ansiedade possível de um menino jovem, como sou até hoje, e fui buscar aprender, me aconselhar, ter as minhas mentorias. Hoje, sendo responsável aqui pelas igrejas do campo Capixaba, são quase 800 igrejas espalhadas nos 78 municípios aqui do Espírito Santo, conhecendo a realidade de igrejas de 100 pessoas, de 50 pessoas, de 200, de 500, de 1.000, eu cheguei a algumas conclusões que eu gostaria, então, de compartilhar com a sua permissão. A primeira delas é que eu entendo que o pastor, ele precisa amar o local que o Senhor o plantou. Nenhum ministério vai florescer, e talvez seja importante que se ouça isso de um jovem pastor. Nenhum pastor há de florescer sem amar o local onde está ou pensar em estar em outro local. Às vezes a gente assume um ministério já com a cabeça no próximo, já com a cabeça no outro. Ou eu estou numa cidade
já calculando a outra cidade que eu estarei, ou uma porta, me permita usar essa expressão, uma porta maior que poderá ser aberta. Em primeiro lugar, eu creio que amar o lugar onde o Senhor nos plantou. Perfeito. Por mais que para algumas pessoas Deus dará uma abrangência maior, Deus deu um CEP para uma igreja. Conquanto seja o nosso chamado até os confins da terra, uma igreja local tem um CEP. E o obreiro vai precisar amar esse local. E a proporção que ele ama e se dedica, o Deus que Ageu disse é dono da prata e do ouro, há de enviar os recursos. Em segundo aspecto, nós precisamos trabalhar bastante. Exato. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A palavra de Deus diz: bem-aventurado é o servo que no retorno do seu Senhor ele o encontre vigiando, produzindo, trabalhando. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino. É necessário trabalhar sem esmorecer. A rotina do ministério não pode ser uma rotina claudicante, desidiosa. Precisa de esforço, precisa de trabalho. Em terceiro e principal aspecto, uma absoluta dependência de Deus. Exato. Quando eu inicio aqui, tal qual hoje, não sei ainda, mas não sabia de nada, e experiência zero, e é depender de Deus, porque é a graça que nos sustenta. Exato, exato. Então, são coisas importantes aqui. Amar o local onde você está, trabalhar com muito empenho e esforço e depender totalmente de Deus. Nessa questão, ainda há um outro aspecto, talvez paralelo a esse, Abdala, que você pudesse dar uma pincelada. Quando eu olho para as igrejas chamadas históricas, sobretudo, vejo que talvez em torno aí de 60% até 80% dessas comunidades, seja nos grandes centros urbanos, seja nas cidades menores ou até nas regiões rurais, estão numa fase sim, de platô, de conformismo ou de manutenção. Então entra um grupo e sai outro grupo quase do mesmo tamanho do que entrou. A porta dos fundos é tão larga quanto a porta da frente. Parece-me que essa realidade é um fato, e a pergunta é: isso deve fazer o pastor da igreja ficar inquieto, desassossegado? Ele deve questionar isso, ele deve se inconformar com isso e buscar a reversão desse quadro. E como fazer isso? Absolutamente sim, pastor. Às vezes nós colocamos em perspectiva uma pergunta que eu ouço muito, que é uma perspectiva diferente. As pessoas perguntam assim, né? O que fazer para uma igreja crescer? E talvez a pergunta realmente necessária, diz o Dr. Rick Warren, é a pergunta inversa. É o que nós estamos fazendo que a igreja não cresce? Nós temos a palavra mais poderosa do mundo, o Espírito mais poderoso do mundo, o Espírito Santo, o próprio Deus, e nós temos em nosso favor todos os recursos, sob o ponto de vista espiritual, para avançarmos. Deve nos provocar a mais absoluta inquietude, a estagnação de qualquer trabalho. Agora, o primeiro ponto, e aí me permita um jogo de palavras, né? É não conformar não se conformar com ser conformado. A gente não pode se conformar com isso. Uma igreja não pode se conformar em batizar 1 a 2 pessoas ao longo de um ano inteiro. A gente tem que ir às ruas, buscar as pessoas, as multidões estão aí, estão sedentas. Agora, a segunda parte da pergunta do senhor, se me permite, eu vou tentar explanar o que a gente tem vivenciado aqui, claro, na realidade da igreja local. Primeiro aspecto é jamais negligenciar a pregação da palavra de Deus. Exato. Hoje nós temos no Brasil vários métodos, chamados métodos de crescimento de igreja. E quem sou eu para criticá-los de forma nenhuma? Pelo contrário, muitos deles funcionam, muitos deles foram criados por homens que eu respeito e reputo como homens de Deus, e funcionam,
e são bíblicos e possuem valores e coordenadas bíblicas. Esse não é o meu ponto. O meu ponto é que a pregação da palavra de Deus é a força motriz do crescimento de uma igreja. O pastor precisa ter um compromisso constante com o púlpito. Exato. Senão ele, ali o pregador, para ter a referência, ou quando não ele, alguém de sua confiança, alguém com o seu mesmo esteio de valor, que a Bíblia é uma referência, a palavra de Deus, atual, inerrante, infalível, a palavra de Deus. Então, a constância da pregação é a causa do crescimento da igreja em todas as igrejas que crescem saudavelmente. O senhor percorre muito mais. E às vezes a gente observa numa liturgia, eu creio que eu posso falar isso aqui abertamente para o público que acompanha o podcast do Senhor, a gente tem aí um culto de 2 horas, onde tem reservado 20 minutos para a palavra. Canta um, canta outro, faz um, e aí vem um teatro, e aí vem alguma coisa, e aí no final, não existe crescimento de igreja fora do escopo da palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Certo. O segundo, o pastor precisa ter uma vida atuante, encorajar a igreja a buscar, certo, a ser e fazer discípulos para a glória de Deus. Um discípulo produz, pela ação soberana de Deus, discípulos para Jesus. Esses dias o pastor Arival fez um comentário excelente que, para usar um termo moderno que foi cunhado, viralizou. Uma igreja que não é evangelista não pode ser considerada uma igreja. Temos que ir afora, temos que ir às feiras do município, temos que conhecer a cidade, chamar as pessoas, convidar as pessoas. Então, eu deixo esses dois pontos, essas 2 sugestões, para talvez alguém que nos ouça, que está nesse momento de estagnação. É não se conformar e valorizar o púlpito e valorizar as iniciativas de instrumentalizar o povo a ir atrás das pessoas. Você trata de um assunto aí tão relevante, que é o aspecto do pastor não se conformar, porque a postura do pastor vai refletir na vida da congregação. Tem um ditado popular muito comum que diz que quando o pastor está de pé, o povo senta. Quando o pastor senta, o povo deita. Quando o pastor deita, o povo dorme. O povo está olhando para o pastor. Então, se ele for um homem animado, como na frase aí do dia a dia, né, com faca nos dentes e sangue nos olhos, ele respira isso, ele sonha com a igreja, para o crescimento da igreja, salvação de vidas, transformação de famílias, e ele está entusiasmado. Esse entusiasmo do púlpito atinge os bancos, né? O que você acha ainda mais, Rafael, que nós poderíamos fazer, você, eu, Luz para o Caminho, Primeira Igreja Batista de Vitória, a Igreja de Pinheiros, Vitória, Primeira Igreja de Vitória e aí por diante. O que mais nós poderíamos fazer para encorajar pastores, para que eles, sendo homens encorajados, amanhã você estará aqui em Campinas, esse programa não é ao vivo, mas seguida essa conversa nossa, você estará aqui em Luz para o Caminho, numa mentoria de pastores. Estamos, de fato, com o coração ardendo com isso, para ajudar pastores. O que mais nós poderíamos fazer, na sua visão, para ajudar pastores a serem revitalizados, reanimados, reavivados? Diante desse cenário, pastor Abdala, de pastores desencorajados, igrejas acomodadas, passando anos e anos, às vezes comemorando 20 anos, 30 anos, 50 anos, 80 anos, não saindo daquele patamar de 200 membros, 250 membros. Que sugestões poderíamos oferecer como igreja, tanto instituição Igreja Batista Nacional, como Igreja de Guarapari, como Luz para o Caminho, Igreja de Pinheiros, Vitória, ou seja, o que é que nós poderíamos fazer para ajudar, encorajar, abrir novas clareiras, janelas que entrem luz, para que esse cenário seja mudado? Que sugestões o senhor tem para oferecer? Perfeito.
A primeira sugestão, eu quero, então, fazer uso de um verbo que o senhor usou na pergunta, o verbo encorajar. Acho que o nosso primeiro papel é encorajar os nossos irmãos a encontrarem esse caminho de um crescimento saudável e de uma liderança eficaz. A pergunta é, como encorajar? Hoje nós temos um expediente, daqui a pouco a gente entra nessa questão das mentorias, dos cursos, de abrir também os nossos ecossistemas, as nossas igrejas, para que as pessoas venham, observem como é feito. Mas um primeiro aspecto tem algo que, inclusive, o senhor é precursor, que precisa ser usado e precisamos aprimorar nisso, que são as redes sociais. É claro que Deus sonda o coração de cada um e nós precisamos encarar as redes sociais como um instrumento de evangelismo evidente, mas como um instrumento de encorajamento das pessoas. Eu vou dar um exemplo simples e lógico que o meu alcance é muito menor, mas eu tive ontem aqui na igreja um currículo de formação que nós chamamos de Escola de Discípulos, que funciona às segundas-feiras. Nós formamos aqui um currículo para formar líderes, para formar discípulos que avancem um pouco mais na estrutura da nossa igreja. E aí eu fiz 2 publicações, uma que mostra o currículo desse expediente da nossa igreja. E a outra publicação, uma foto do final da aula. Nós tivemos cerca de 190 alunos na classe de ontem, uma classe simples aqui da igreja. Enfim, depois dessas 2 publicações, uma série de mensagens pedindo material, perguntando como é e querendo saber como faz. Então, as redes sociais são esse mecanismo de encorajamento. Exato. E aí é lógico, nós vamos disponibilizar todo o material, tudo aquilo, é tudo a serviço do reino de Deus. Então, o primeiro aspecto, o que nós podemos fazer? É dar aquilo que nós recebemos e que tem funcionado, distribuir, fazer e dar. Então, em primeiro aspecto é isso, é encorajar as pessoas. Tem muita gente boa fazendo coisas lindas, mas que não dá visibilidade, que não mostra que está fazendo. E eu sei que existe uma linha tênue na cabeça de alguns, mas eu não gosto de exibir, etc. Não, mas volto a dizer, Deus sonda o coração de cada pessoa. Não é questão de exibir ou de querer mostrar-se, é uma questão de que as coisas boas que são feitas em nome do reino de Deus pode encorajar outros irmãos. Então, esse é um primeiro ponto que eu levanto aqui diante da pergunta do senhor. O segundo ponto que eu levanto é que igrejas que têm avançado precisam abrir as suas portas e investir na vida de obreiros que queiram aprender ou aprimorarem-se. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é um exemplo para o Brasil nesse sentido. As conferências que o pastor Arivaldo, o senhor promove, eu tenho a honra de pregar em algumas delas, chamando o povo a esse encorajamento. Exato. Então a pessoa vai e avança. Eu lembro de uma história, se o senhor me permite. A primeira vez que eu preguei numa igreja, digamos assim, de um grande auditório, foi na cidade de São Paulo, e depois de pregar, o pastor me levou para rodar a igreja toda. Uma igreja imensa, imensa, um auditório, não sei, talvez para 3, 4 mil pessoas e tal. Pastor, um homem muito querido, e depois de mostrar toda a estrutura da igreja, eu fiquei encantado. Ele me fez uma pergunta, ele me chamou num canto e falou: Pastor Abdala, posso fazer uma pergunta teológica para você? Eu falei: pode, pastor. Pois não. Ele falou: Deus faz acepção de pessoas? Eu disse: não, Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que não. Ele diz: então o que ele fez por mim, ele pode fazer por você. Tudo que foi feito aqui, Deus pode fazer na sua igreja. E eu estou aqui para te servir e para te ajudar. Aquilo foi como um bálsamo para mim. Um jovem pastor, isso tem uns 5 anos, talvez. Então, assim, um jovem pastor que teve a oportunidade de pregar para um grande auditório,
que é a mesma honra de pregar para uma ou duas pessoas, a honra é a mesma, Exato. mas estou citando como exemplo dentro desse contexto. Um bálsamo para mim. Saber que o que Deus fez por um pode fazer por outro. A graça de Deus é multiforme e dela nós somos dispenseiros. Então, sim, LPC, Presbiteriana de Pinheiros, convenções históricas podem traçar esses ambientes, esse modo de operação. Aliás, se o senhor me permite, falando como alguém de uma denominação histórica, as nossas reuniões precisam ser menos deliberativas da estrutura interna e mais inspirativas e encorajadoras e de dar instrumentos para o nosso povo avançar. É por isso que eu tenho, e não só eu, pessoas do nosso segmento, por isso que nós temos lutado. Essa fala sua, para mim, é muito importante, pastor Rafael, porque hoje me parece que em alguns lugares, ou na mente de algumas pessoas, há uma confusão entre aquilo que é essência, usando uma palavra jurídica sua aí, cláusula pétrea, que não se mexe, né? O evangelho não se muda, não se mexe, não se altera, não se diminui, mas às vezes as pessoas dogmatizam também a forma, a estrutura, e aí aquilo que funcionou muito bem há 50 anos, acha que não pode mexer, não pode atualizar, porque é como se fosse infiel à história, à memória daquela denominação, se você mudar alguma coisa que é apenas estrutural, né, conjuntural. Qual a sua visão e o que você tem a dizer, já que você teve a oportunidade de exercer essa função de vice-presidente no Brasil todo e agora, mais uma vez, é o presidente da Ordem dos Pastores Batistas, tendo a sua responsabilidade em mais de 700 igrejas. Como poder trabalhar bem isso na cabeça? Porque às vezes a estrutura precisa ser atualizada. E algumas pessoas acham que atualizar a estrutura é ser infiel à doutrina. Doutrina não se mexe, mas estrutura pode mexer, deve mexer, para avançar um pouco mais? Discutir a obra é diferente de fazer a obra. A Bíblia diz que os filhos de Isacar eram conhecedores das ciências dos tempos, 200 líderes que diziam o que o povo deveria fazer. Saber fazer uma leitura do próprio tempo e uma leitura do cenário é algo de absoluta importância. A palavra de Deus é a mesma, os fundamentos da nossa doutrina são inalterados, a ortodoxia ela é permanente, os fundamentos que nos sustentam, a herança dos pais da igreja são imexíveis, um passo para cá, um passo para lá. Agora, o mundo e a forma de fazer muda. Eu vou dar um exemplo para o senhor que talvez seja uma mudança que esteja acontecendo agora, ao vivo, enquanto a gente conversa. A estrutura de reprodução das igrejas históricas sempre foi, ao longo do último século, aliás, nós chegamos até aqui por isso, a estrutura de igreja que abre uma congregação e essa congregação, quando se torna autogerível, autossustentável, autoproclamável, ela então se emancipa para uma igreja local. Nós chegamos aqui por isso. Eu comecei a notar que as últimas congregações emancipadas, sobretudo em alguns bairros que não dão condições de autossustento, essa estrutura parou de funcionar. Algumas congregações, por razões econômicas e geográficas, não serão autossustentáveis jamais. Mas, porque existe uma regra, a gente insiste em emancipar. Daqui a alguns meses, ou daqui a poucos anos, está com alguma dificuldade financeira, sem condições, por exemplo, de sustentar um obreiro que sabe de pagar as contas e vai precisar de um outro auxílio. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Uma igreja cresce num município e algum grupo de irmãos começa a se reunir num determinado bairro, ainda afiliado à mesma filosofia daquela igreja.
E ela não quer ser outra igreja. Ela quer ser aquela igreja, em outro bairro. Se nós não modificarmos essa estrutura, nós vamos fazer daquele lugar uma congregação e nós vamos obrigar uma emancipação e nós vamos obrigar a ser uma outra igreja, que necessariamente terá um outro pastor, que não necessariamente será o pastor daquelas pessoas, pelo menos não no coração delas. Bem, eu estou cada vez mais convicto de que hoje, inclusive para as igrejas históricas, a ideia dos sites, dos campos, das extensões, cada região tem usado uma expressão. Aqui na nossa igreja nós temos usado extensões. Em São Paulo eu tenho ouvido muitos sites, multi-sites. No Rio eu tenho ouvido campos, né? Eu estou cada vez mais convicto que esse modelo comunica mais com o tempo de hoje. E que o modelo anterior não estava errado. Foi maravilhoso. Funcionou bem para o seu tempo. E que serviu ao seu tempo. Perfeito. Então, sim, a estrutura ela precisa ser revista porque as demandas são outras. Os pais da igreja não tinham que lidar com rede social, não tinham que lidar com os debates das redes sociais. Os nossos irmãos do primeiro século não tinham que lidar com alvará de prefeitura, com licença de obra. O tempo mudou. E as questões estruturais precisam ser atualizadas. Eu estou convicto disso, pastor. Glória a Deus. Eu entendo que esse é um ponto de alta relevância, mormente para as igrejas históricas. Como você disse, chegaram até aqui com um modelo e que pode rever essa dinâmica sem comprometer uma vírgula aquilo que é essencial, aquilo que é a verdade, o evangelho, a ortodoxia, né? É uma coisa que eu acompanho o seu raciocínio, tenho visto que as igrejas que mais têm crescido do ponto de vista saudável têm aderido a esse entendimento, e isso tem produzido igrejas mais fortes, igrejas mais saudáveis, porque às vezes você organiza uma congregação e igreja e quem vai assumir aquela nova igreja não tem a mesma visão. Às vezes todo o entusiasmo que veio até ali na organização se perde dali para frente e aquela igreja fica patinando anos, até décadas, né? É como você disse, às vezes sem avançar. Então essa sugestão para mim é da mais alta importância. Me permita ainda mais uma colocação. Eu tenho tido a bênção de acompanhar o seu ministério, não só em Guarapari, mas pelas suas andanças pelo Brasil, mas vejo que aquilo que Deus tem feito na sua vida fora de Guarapari é o reflexo daquilo que Deus está fazendo em você, por você e através da Primeira Igreja Batista de Guarapari. E qual é a dinâmica que você adota, por exemplo, para ajudar algum pastor que esteja nos ouvindo, algum líder que esteja nos ouvindo? Qual é a sua dinâmica semanal, por exemplo? Porque às vezes as pessoas se acomodam, a igreja tem culto domingo, escola dominical de manhã, culto à noite, um culto na quarta-feira, uma reunião de oração na sexta-feira, e essa agenda nunca muda, anos e anos e anos, é a mesma coisa, quase não vai ninguém mais, mas não muda, porque é a rotina. Qual é a dinâmica da Primeira Igreja Batista de Guarapari que pode inspirar outras igrejas a copiar esse modelo? Ok. Pastor, aqui para a glória de Deus, nós funcionamos todo dia e toda hora. A nossa igreja, ela funciona em 5 eixos: o eixo de desenvolvimento cristão, o eixo de educação, de celebração, de família e de multiplicação. São os eixos nos quais os ministérios estão desenvolvidos. Nós temos as celebrações de domingo, que é o ponto alto realmente da nossa fé, quando todo o povo se concentra aqui num grande ajuntamento, mas durante toda a semana nós estamos aqui envolvidos. Cultos semanais de adolescentes, jovens, homens, mulheres, idosos, todos os segmentos etários, solteiros, jovens casados, jovens com abaixo de 30 anos, jovens de 35 anos para cima,
casados idosos, casados de 35 anos para cima, perdão, todos esses segmentos são abraçados aqui durante a semana. Culto de oração todos os dias. A quarta-feira passada eu estive pregando aqui 6 horas da manhã. São 31 anos que nós temos um culto de oração ininterrupto às 6 horas da manhã. Que benção. 6 horas da manhã todos os dias. E aí nós temos um grupo fixo que ora aqui todos os dias às 6 horas da manhã e um público volante. Às vezes alguém está numa semana que quer vir aqui. A igreja está aberta todos os dias com uma reunião de oração às 6 da manhã e às 18 horas. Então, às vezes passa alguém todos os dias, de segunda a sábado, né? No domingo são os cultos regulares. Então, de segunda a sábado, 6 da manhã e 18 horas, nós estamos abertos aqui, 6 da manhã no templo principal, 18 horas aqui no nosso prédio administrativo. Todos os dias. E você tem toda uma equipe de apoio, de trabalho, para atender a toda essa demanda, certo? As reuniões de oração, estudos bíblicos para esses diversos segmentos de jovens, adolescentes, crianças, jovens casais, casados mais maduros, etc, etc. Tem cada trabalho desse tem um líder colegiado. Certo. Toda uma equipe. Cada um desses eixos tem um líder, todos líderes responsáveis, gente que caminha conosco com muita lealdade. Uma igreja, ela precisa estar viva, o povo precisa ter o que fazer. Se algum membro da igreja participa apenas do domingo e apenas da celebração dominical, é porque ele quer, e não porque não tem a opção de aprimorar o seu discipulado, de aprimorar a sua caminhada com Jesus. Querendo, ele tem toda a possibilidade de fazê-lo. Ocasionalmente, nós fazemos aqui pelo menos 3 vezes ao ano alguns momentos mais intensos de oração. A gente chama de Semana da Consagração. Eu faço uma live, gravo lá de casa mesmo, porque às 3 horas da manhã, eu ligo lá o telefone em casa e dá uma frequência muito boa. Nessa semana a gente ora às 3 da manhã, apregoamos um jejum até meio-dia e temos culto meio-dia todos os dias. Essa semana é uma semana que eu separo para não sair de Guarapari, e eu conduzo, dirijo esses todos, 3 da manhã, meio-dia, e movimenta praticamente a igreja toda. Que maravilha. A igreja tem que ser dinâmica, não tem outra opção. Então você está nos dando uma orientação aí no sentido de que o crescimento numérico da igreja tem a bênção de Deus, que é Deus quem dá o crescimento, mas não acontece sem que haja um trabalho deliberado, proposital, metódico, intenso, de toda a comunidade. É isso. Sem dúvida. Sem dúvida. Atos 19:11 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Deus fazia. Ele é o agente causador, é dele que vem, ele é o soberano, mas ele usa as nossas mãos. Exato. Então Deus faz, mas usa as mãos do povo. Exato. Então cabe aos obreiros dizer, aqui estão as minhas mãos, Senhor, use-as para o louvor da tua glória. Uma coisa que você mencionou também, que eu acho que é importante quem está nos ouvindo, é que o líder, você como pastor, titular da igreja, o efetivo da igreja, é a capacidade de delegar, e você não concentrar todo esse trabalho nas suas mãos, como estava fazendo Moisés lá no deserto. E o sogro dele falou, meu filho, assim não dá, você tem que distribuir tarefas. Como é que é isso no seu ministério? É impossível, né, pastor? Alguém já disse que ninguém faz nada grande sozinho. Se estiver sozinho, jamais será grande a obra feita. O Moody diz que é melhor você ter 10 homens trabalhando que você fazer o trabalho de 10 homens. Então é isso que você está falando. Perfeitamente, perfeitamente. Porque, primeiro, a limitação física, a limitação racional, a limitação odierna, não dá, ponto. Né? Exato. E segundo, porque não é nossa. A igreja é uma construção coletiva. A nossa fé é uma fé comunitária. O Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso. A fé cristã é uma fé comunitária. Exato. Nós somos o povo da comunidade.
Exato. E, nesse sentido, não tem como liderar sozinho. Eu creio numa liderança colegiada. Eu, muitas vezes, erro. E eu tenho pessoas aqui que dizem para mim, pastor, vamos por esse caminho aqui. E muitas vezes essas pessoas estão certas e eu estou errado. O líder é ensinável. Vamos por lá. Você está dizendo que o líder é uma pessoa ensinável. Absolutamente. Absolutamente. Okay. Esses dias teve o culto ali na Primeira de Vitória, né? O 40 anos de ministério do senhor. E me veio uma reflexão ali naquele momento muito importante. Porque quando o senhor assumiu ali, o senhor tinha de idade? Há 26 anos. O senhor tinha 26 anos, jovem. Não é isso? 26 anos. Hoje o senhor tem 66 anos. As pessoas vão evoluir. A gente começa de algum ponto. Exato. Né? Naquele dia o senhor não imaginaria ser o quem é hoje, e louvado seja Deus. Então, o nosso ponto de partida é a realidade que a gente tem hoje. E cabe a nós, os obreiros, olhar para frente, depender de Deus e manter o coração ensinável. Amém. A gente precisa começar em algum momento. Amém. Eu me lembro, eu nunca contei isso em público, vou contar aqui. Conta para nós. Eu tinha 23 anos quando assumi Guarapari. Ano de 2018 foi um ano muito complexo da minha vida. Eu engordei nesse ano 30 quilos, porque no ano de 2018 eu me formei em Direito na Universidade Federal, eu casei, eu sepultei o meu pai depois de uma jornada cuidando dele, e eu assumi a igreja como pastor titular, tendo sido consagrado ao ministério no final de 17. E quando eu fui consagrado no final de 17, quer dizer, eu fui consagrado em dezembro de 17, dia 22, e assumi a igreja em 17 de março de 18. Um interregno aí de menos de 3 meses entre ser consagrado e assumir uma igreja. Nesse íntere, a igreja de Guarapari, os padrões do nosso estado, o senhor é natural daqui, é um estado pequeno. Os 78 municípios acumulam 4 milhões de habitantes. Exato. A cidade de São Paulo tem 12 milhões, a grande São Paulo tem 21. Então, a Guarapari tem 120 mil habitantes. A nossa igreja já era uma igreja expressiva. Então, algumas pessoas queriam pastorear a igreja de Guarapari, tinha pessoas enviando currículo, aquela coisa toda dos bastidores, né? E um colega me chamou, me levou no restaurante, e um menino, num ano super agitado na minha vida, meu pai doente, corre para o hospital, vem para cá, noivado, preparando o casamento, fazendo TCC, artigo de conclusão de curso, enfim. Aí arrumei o tempo, fui lá almoçar com um colega. Aí o colega falou para eu, estou te chamando aqui porque eu quero dizer uma coisa para você que talvez ninguém tenha coragem de te dizer. Estou ouvindo rumores de que você foi consagrado agora e que a liderança da igreja de Guarapari está querendo que você assuma. Você não tem a menor condições. E se você fizer, você estará dando, ele usou essa expressão, desculpa se chocar alguém, você estará dando o maior tiro no seu pé. Eu falei, pastor, obrigado, eu preciso concordar com o senhor que eu não tenho a menor condições. Agora, essa questão do tiro no pé, quero agradecer o conselho, tal. Pelo menos ele pagou o meu almoço. E foi. Daí a pouco eu entendi de Deus, Deus me deu um sinal claro que eu poderia assumir. O meu pastor, que me batizou, que tem uma influência muito importante na minha vida, assumiu a primeira igreja batista de Vitória e me convidou para ser auxiliar dele. Então eu tinha essa porta aberta também. É uma excelente porta, por sinal, né? Ser auxiliar numa igreja histórica com um homem que eu confio. Mas Deus me sinalizou de forma clara que eu deveria ficar em Guarapari, a despeito do tiro no pé ou não. E lá se vão 7 anos agora, em março, e louvado seja Deus. Temos bons resultados
para celebrar. Aleluia, glória a Deus. E eu sou testemunha disso, eu tenho tido o privilégio de pregar nas férias, sobretudo, de janeiro, e vejo como a igreja, Primeira Igreja Batista de Guarapari, é uma igreja vibrante, acolhedora, uma igreja que respira vida, entusiasmo, alegria, e eu sou muito grato a Deus por isso. Aproveitando mais uma deixazinha, eu sei que uma das partes importantes de uma igreja viva é uma boa música, e nós vivemos hoje um momento tenso nessa área musical, né, onde tem muita música de consumo, onde às vezes as pessoas que compõem têm uma boa veia poética, mas nem sempre têm uma boa profundidade bíblica para compor a teologia boa da música. E qual é o papel do pastor da igreja no que tange ao cuidado da música que é cantada no culto? Você já deu um spoilerzinho aí, dizer que tem que ter cuidado para não ter um culto de 2 horas e cantar 1h40 minutos e deixar 20 minutos só para mensagem. Como é que é o zelo, como o pastor deve ter zelo por esta área da música, como ele deve acompanhar essa área da música e qual a importância da música no culto público para a edificação da igreja? Pastor, de forma alguma nós podemos negligenciar a importância da adoração e aí especificamente no que tange ao louvor, à música, no culto público. Agora, eu gosto de dizer aqui para a nossa equipe do Ministério de Música que quando a igreja está louvando, é a igreja falando com Deus, é a igreja se expressando a Deus. Quando há a pregação, é Deus falando com a igreja, é Deus se expressando à igreja. A centralidade de um culto, sob meu ponto de vista, e essa é a visão que eu subscrevo, é o expediente da pregação. Portanto, eu não vejo sentido na tradição da fé cristã um culto que tenha horas de canto e minutos de palavra. A primeira trincheira que o pastor deve observar é a proporcionalidade dos expedientes na liturgia. Perfeito. Esse é o primeiro momento. Esse é o primeiro momento. Eu me recordo, assim que eu comecei a sair um pouco para pregar aqui ou ali, de um culto que começou às 7 e me entregaram a palavra 9h45. Meu Deus. 9h45. De um culto que começou às 7. Cantando, um coral, aí um coral convidado, e um outro coral, e eu não sou ninguém, não. Eu não acho que é um desrespeito comigo, não. Eu acho que é um desrespeito com a palavra, com a pregação, com o recado que Deus tem para a igreja através da palavra dele. Ponto. Então, essa é a primeira observação. Perfeito. Que eu encorajo os colegas a terem. A proporcionalidade litúrgica, vamos chamar assim. Um segundo aspecto, precisa de alguma forma passar pela mesa do pastor, ou que ele tenha um alinhamento e uma confiança muito grande com o responsável dessa pasta, seja um ministro, seja um líder, seja um leigo de confiança, quem for a cada realidade que abrace o seu contexto, mas tem que passar pela mesa dele o conteúdo daquilo que é cantado. A letra da música. A letra diz muito sobre a saúde da igreja. A letra diz muito. E o que se observa na letra? Primeiro, a biblicidade. Segundo, Deus é o destinatário daquela letra. Nós temos muitas letras hoje, e aí eu não quero entrar no mérito, né, desse aspecto. Você pode ouvir no seu carro, para o seu deleite, tem muita poesia bonita, né? Mas para o culto público, Deus é o destinatário único. Exato. Nós estamos cantando a Deus, nós estamos louvando a Deus. Ele é o destinatário único, ele não é o principal destinatário, é o destinatário exclusivo. Exato. Da adoração. Portanto, deve passar pela mesa do pastor como guardião da doutrina, conquanto guardião da doutrina da igreja, deve passar por ele, para análise da biblicidade da letra e se de fato aquilo que é cantado é uma adoração a Deus ou ao próprio povo, ou para autodeleite,
do povo. Se for para autodeleite do povo, não tem espaço culto público. No culto público. Perfeito. Muito bem. E para mim é importante, pastor, que hoje, para a glória de Deus, igrejas históricas que preservam uma adoração, eu não vou usar a expressão conservadora, não, vou usar a expressão uma adoração cristocêntrica, cresçam, porque há no inconsciente coletivo e no imaginário popular que hoje, para uma igreja crescer, precisa de pirotecnia, precisa do aspecto show, e não precisa. Estou de pleno acordo com você. Só para fechar, eu sei que você tem uma agenda intensa e amanhã vai estar viajando para cá cedinho. Como que nós poderíamos pensar em ajudar as igrejas que estão vivendo esse momento, talvez de desânimo, até de esfriamento ou de acomodação, no sentido de as igrejas também, não apenas os pastores, mas os membros, quem está lá vendo esse quadro, olhando essa situação, para que os membros desta igreja pudessem ajudar o seu pastor, de ser esse elemento de, pastor, vamos junto, vamos fazer isso, porque às vezes o pastor está acomodado ou está anestesiado com a situação. E o que um membro da igreja pode fazer para ajudar o seu pastor, para que a igreja possa alavancar e crescer para a glória de Deus? Bem, como o senhor tem, louvado seja Deus, um grande alcance, eu sei que esse podcast vai chegar a muitas ovelhas, a muitos membros. Então me permitam, meus irmãos amados, amem o seu pastor. Amem, nada substitui o pastor local. Nada substitui o pastor local. O pastor local é aquele que na sua necessidade vai te visitar. É aquele que na sua necessidade vai te telefonar e vai no hospital te ver. Amem o seu pastor local. Esse é um grande presente que você pode dar ao seu pastor local, amá-lo. Orem por ele. Ore, o seu pastor precisa de oração. Nós, pastores, temos os pés de barro, nós somos vasos de barro. Ore pelo seu pastor, para que Deus sustente. Terceiro, se coloque à disposição para o serviço. Há sempre uma fila de gente para opinar e uma quantidade tão menor para ajudar. Há sempre uma fila de gente com as chamadas críticas construtivas, mas uma quantidade tão menor para chegar e deixa eu ir junto, pastor. Deixa eu ir visitar junto, deixa eu fazer parte da solução junto, deixa eu te levar lá, vamos juntos. É sempre uma quantidade menor as pessoas que querem fazer parte da solução. Então, se coloque à disposição e vá, o seu pastor precisa de apoio. Quarto aspecto, vou usar uma expressão, me entenda bem, seja o maior marketing da sua igreja. Amém. Por onde você for, seja você o cartão de visita da sua igreja, no seu ambiente de trabalho, em todos os lugares. Às vezes eu vejo, pastor Hernandes, os crentes divulgando todas as programações do YouTube e dos grandes influenciadores da nação, mas não divulgam da sua própria igreja. Não divulgam o próprio culto, não chamam, vão lá no nosso culto. Eu acho que deve fazer as duas coisas. Eu divulgo as mensagens do pastor Hernandes, eu divulgo as plataformas da IPP, faço questão, porque eu sei que é algo que vai abençoar o meu povo. Mas divulgo também as coisas do meu povo. Então, divulgue as coisas que têm abençoado o Brasil, mas divulga aí da sua igreja, do interior, você que ouve isso do interior, seja a maior propaganda da sua igreja. Quando você for na padaria, quando você for ao mercado, fala, tem um culto ali na nossa igreja, vai lá ouvir o meu pastor, faça essa propaganda, seja você essa pessoa, e certamente você vai dar um sopro de encorajamento para esse obreiro, para o seu pastor. Glória a Jesus. Eu quero só, terminando, dar um testemunho. Agora, no mês de janeiro, eu estive com você
3 domingos, e eu fui para Vitória já para retornar para São Paulo, e era uma quarta-feira, e eu recebi um telefonema de uma pessoa, falou, olha, tem um pastor aqui em Vila Velha que gostaria muito que o senhor fosse e pregar hoje à noite lá. E eu perguntei, mas hoje é dia de culto na igreja? Ela me disse, não, não é. Eu falei, mas então não dá prazo para chamar o povo, como é que ele vai mobilizar a igreja? Não tem culto, não tem uma reunião coletiva para ele, como é que vai fazer? Não, deixa por conta dele. Ele falou que mobiliza o povo. E eu confesso a você que quase que eu fui um pouco cético. Falei, meu Deus, como é que ele vai conseguir mobilizar o povo? Quando eu chego, tinha fila no quarteirão para entrar. E a igreja estava lotada, estava todo mundo lá. Eu perguntei, pastor, qual o segredo? O que o senhor fez? Como é que é esse negócio? Conta para mim. Aquilo me entusiasmou muito, porque ele tem o contato virtual de todos os membros, já tem um compromisso assumido que o comandante tocou a trombeta, todo mundo se reúne, e estava lá a igreja em peso, estava lá a banda de música completa, estava lá todo mundo para atender a recepção, e foi uma festa, uma grande festa. Isso me ensinou uma coisa, é preciso que haja coordenação, é preciso que haja estímulo. Tocou a trombeta, vão lá. Chamou, vão lá, cada um divulgar, cada um falar para o seu vizinho, cada um comunicar na lateral aqui, como se diz, na padaria, supermercado, na farmácia, em todo lado, no posto de gasolina, que o membro, sendo uma pessoa entusiasmada com a igreja, a coisa vai acontecer. Entusiasmo é tão contagiante quanto o desânimo. Gente entusiasmada influencia pessoas. Bom, gostaria que você agora desse as suas considerações finais e já registrando a minha gratidão pela sua presença aqui. Você é uma grande bênção, tenho um respeito, uma admiração profunda por você, pelo seu ministério, pela sua família, pela generosidade da sua igreja que você pastoreia. Deus abençoe e a minha oração é que a medida mínima daquilo que o maior que você já tem vivido até hoje possa ser a medida mínima do que vai acontecer daqui para frente. Conte com o meu apoio, com o meu carinho e com as minhas orações. Suas palavras finais, por favor. Ok, eu quero desejar a todo o público aqui do HDL Podcast as bênçãos de Romanos, capítulo 15, verso 13. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e de toda paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança no poder do Espírito Santo. Aquilo que Deus é, nós podemos transbordar. O texto diz que Deus é o Deus da esperança e por isso nós podemos transbordar de esperança. A minha gratidão ao senhor, pastor Hernandes, pela grande oportunidade de participar aqui da sua plataforma. Eu quero mais uma vez honrar a vida do senhor, agradecendo a oportunidade por todo o investimento. O senhor não investe apenas em mim, mas na minha família, no ministério que Deus me confiou. Quero dizer do meu amor, do meu respeito pelo senhor, pela irmã Tinha, pelo Tiago, pela Renata, pelo Bento, pela Chloe, também pela Mariana e pelo Rafael, por toda a sua descendência. Amém. Que Deus continue alargando as tendas da influência do senhor, dando saúde, vigor. O senhor tem muitos anos aí para abençoar muito a nação brasileira e dizer para o senhor é um mentor, um amigo, e eu que tenho um pai falecido, o senhor conheceu as circunstâncias, tenho no senhor essa figura, mas com muito respeito e com muita honra. Que Deus abençoe. Obrigado por essa oportunidade. Deus te abençoe, príncipe. Obrigado. Abraço, queridão. Abraço aí na Aninha e no José. Obrigado. Muito obrigado. Muito bem, gente. Nós estamos encerrando mais um HDL Podcast. Deus abençoe sua vida. Meu carinho, meu abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.